lá, hoje é sexta-feira, para não perder o costume, a gente vai falar desse livro aqui, Poder versus Força, do Dr. David Hawkins. A gente tem uma playlist que está acontecendo, dá uma olhadinha, ela é bastante extensa e tem que ser assim para que eu possa explicar todos os pontos importantes do livro. Bom, vamos lá, sem mais delongas, vamos hoje o tão propalado dia que a gente estava conversando, falando na quarta-feira, que a gente vai falar tudo que você precisa saber para fazer o teste com os coleguinhas aí. Então, pega uma pessoa que você acha que calibra de 200 para cima, você fala, mas como é que eu vou saber? Gente, eu vou mostrar para vocês, mas acho que não sei se vai dar para ver, porque aqui tem uma tabela, né? Tem nessa, não vai dar para vocês verem direitinho, não. Acho que eu vou ter que imprimir, passar em PDF e aí para vocês poderem realmente ver, né? Sacanagem, essa aqui, olhando para cá. Tá lá e não vai conseguir ver direito, né? Então, mas eu vou fazer isso, eu vou disponibilizar em PDF essa tabela aqui dele, para que vocês, pelo menos, pegar as informações, né? E ter uma noção básica. Por quê? Porque esse teste tem que ser feito por pessoas que calibram de 200 para cima. Se tiver inferior a 200, não vai dar certo o teste, tá? Então vai ser a técnica, presta atenção. Depois eu vou explicar outro para vocês, duas outras técnicas que olha, gente, que para mim dá muito certo, tá? Então, inclusive tem uma outra ainda, mas aqui do pêndulo. O pêndulo é muito legal. Eu acho que tudo resume na mesma coisa, tá? Ele fala o seguinte, desculpa que eu sumi da câmera, mas é porque eu tô tentando achar. Eu tenho dois pêndulos por falta de um, ó. Então isso aqui, só que você tem que calibrar o pêndulo. Aí você fala assim, ai cara, mas tudo isso aqui é superstição. Não é. O princípio é o mesmo. Aqui, deixa eu mostrar meu outro pêndulo. Ele é muito igual, ele só muda de tamanho. Porque quando eu comprei um, veio o outro. Vieram os dois juntos, né? Você fala, mas o que muda e por que o pêndulo, ele tem... As pessoas veem uma coisa de magia, né? Parece que ele remete a algo sagrado, algo estranho. Nós somos a magia, a verdadeira magia. A magia é uma coisa que a gente ainda não atingiu aquela compreensão, então pra gente não se explica, mas fica como algo surreal, além da lenda, né? E o que na verdade está fazendo? É o próprio corpo que vai passar a mensagem para o pêndulo. Daí você fala assim, então é a sua mente que está induzindo. Não, tanto nesse método aqui do teste de força desse, quanto o teste de força dos dedos aqui, quanto o teste de força que você faz assim, vem outra pessoa para tentar abrir, é que aqui a gente não tem uma outra pessoa, né? Todos esses testes, galera, vão dar no mesmo. Você vai o corpo, ele funciona através do que Rupert Sheldrake poderia falar de campo morfogenético, né? E seria mais uma parte igual, né? Acho que grande parte do que David Hawkins trata da consciência. Como eu expliquei nos outros vídeos, a gente tem as consciências individuais que estão todas interconectadas com essa grande consciência humana, né? Então esse é um grande centro de poder que a gente está interligado, e a gente aí tem centros menores dos quais, pelo nível de consciência que a gente tem, a gente faz parte. Então a gente faz parte do todo ali e tem o nosso centro menorzinho, onde de repente a gente se limita pelo nível de consciência, pela expansão que a gente atingiu, né? Até a gente dá outros saltos para pegar ou ali da fonte grandona ou de centros maiores que estão mais ampliados dentro da grande fonte, que é essa fonte que eu estou falando, na verdade, eu não estou querendo dizer o criador, mas também está dentro do criador, né? Mas estou dizendo no nível de consciência da humanidade toda, que Jung diria inconsciente coletivo, tá? Bom, vamos lá então. Essa técnica do teste, anota, presta atenção, eu vou falar devagar. Eu tenho mania de ver tudo em 1.5. Se for o caso também seu, coloca no 1.0 para que vocês prestem atenção. A técnica do teste são duas pessoas necessárias para realizar esse teste, tá? Uma estende o braço lateralmente. Olha, antes, gente, eu achava que era assim. Depois eu fui ver vários vídeos e fazer o teste com outras pessoas e vi que não. Então você vai estender aqui. Nossa, que ignorância, né? Lateralmente você fez assim. Sei lá, acho que eu li rápido. Então é assim, você vai estender aqui, duas pessoas ficam em pé. Então, uma de frente para a outra, né? E aí a outra ela pode pôr a mão, ela tá de frente, ela vai colocar uma mão aqui para tipo como você estica e pôr no ombro da pessoa. Não você que tá esticando o braço, mas por exemplo, sou eu que vou testar, né?
Então, vou fazer 2 papéis aqui. Eu ponho no ombro da pessoa, e a pessoa tá com o braço esticado lateral, eu vou colocar esses 2 dedos em cima do pulso da pessoa que tá aqui, né? E vou fazer uma força para baixo, a pessoa na lateral aqui, ó, ela tem que fazer o quê? Ela tem que resistir, tá? Então, ela vai ter que resistir, você vai estar aqui lateral, resistindo aqui, e a pessoa vai estar, ó, então você fala alguma coisa, faz um teste para ver o quanto ela consegue segurar. E se não é esse teste de força muscular, você perde a força se a afirmação for falsa ou se calibrar abaixo de 200, né? Então são os casos que você perde, mas eu vou explicar aqui tudo direitinho para vocês. Então só pensa o seguinte, a pessoa que vai testar, voltando aqui, ela vai estar segurando no teu ombro, e vai estar ali colocando no pulso com esses 2 dedos, né? Então, um eu seguro no ombro, outro eu coloco aqui no pulso dela que tá com o braço aqui, tá bom? Quer dizer, aqui que ela vai... agora eu, vamos supor que tô sendo a que vai fazer o teste, eu vou simplesmente ficar aqui, em pé, né? Lógico, e a outra pessoa vem e coloca aqui para baixo. Acho que deu para entender, né? Bom, então aqui agora além do que eu acabei de explicar. A técnica do teste. 2 pessoas são necessárias. Uma estende o braço lateralmente, de forma paralela ao chão. Então, você não vai fazer assim nem aqui, né? Você vai estar paralelo, né? Então, tem que estar em linha reta junto com o chão. A segunda, então, pressiona para baixo com 2 dedos o pulso do braço estendido e diz: resista, né? Então é um comando, resista. O sujeito então resiste à pressão com toda a sua força e isso é tudo. Então o que a pessoa tem que fazer? Ela simplesmente tem que fazer força para resistir e você força para empurrar, com 2 dedos só, tá? Uma declaração pode ser feita por qualquer das 2 partes. Então, o que vai ser testado, não necessariamente a outra pessoa precisa fazer a declaração, não é em forma de pergunta. Ainda que seja um questionamento, ele fala para fazer uma sentença declarativa. Né? O que é? Por exemplo, esse cachorro é azul, né? Então, eu não estou perguntando, esse cachorro é azul? Então, esse cachorro é azul. Se for verdade, não vai ser verdade que não tem cachorro azul, né? A não ser que ele seja pintado. Se for verdade, ele fica. Se não for, ele desce, porque você não consegue resistir quando a coisa é mentira, tá? Uma declaração pode ser feita por qualquer das 2 partes, enquanto o sujeito mantém em mente a força, mantém em mente, né? Então, é assim, ó, quando um ou outro faz aquela declaração, aquela sentença declaratória, né? Os 2 têm que manter em mente isso. É melhor até que você feche os olhos, quem está sendo testado, para ele ter aquela mais forte aquilo que ele falou, né? A força do braço é testada pela pressão descendente do testador. Então, eu estou tentando colocar para baixo. Se a declaração é negativa, falsa ou calibre abaixo de 200, que foi o que eu falei, o sujeito testado ficará fraco, então ele não vai conseguir segurar, você vai conseguir abaixar. Eu falo, nossa, pode ser uma pessoa muito forte, ele fala, né? Que mesmo assim, se for falsa, ele não vai conseguir segurar. Se a resposta é sim, ou calibre acima de 200, ele ficará forte. Então, aí, essa força passa para o braço, né? Então, do mesmo jeito aqui, que depois eu vou mostrar para vocês, ou então o outro que alguém vem e tenta abrir, né? Essa mão aqui, essa mesma força, ela se vê presente, né? São formas diferentes de fazer a mesma coisa. Ele fala para seguir o teste tal qual ele fazia, porque ele fez com milhares de pessoas e coisa e tal. Eu acho que dá para seguir diversas, enfim, coisas que ele falou para fazer, mas eu não concordo que não seja possível fazer de outra forma, né? Talvez ele até não tenha falado isso, mas ele tinha que ter um parâmetro, porque como ele queria fazer uma coisa científica que fosse passível de repetição, né? E testar várias pessoas e encontrar sempre o mesmo resultado, então ele tinha que usar algo que fosse sempre feito da mesma forma, né? Mas eu, como gosto de inovar, mas a inovação não é minha, não, tá? São de outras pessoas que fazem, que vocês vão encontrar pela internet. Bom, exemplos de calibragem. Este item, como livro, organização, o motivo dessa pessoa e assim por diante, calibra acima de 100. Aí, assim, aí você fala, como que é isso, né? Você quer investigar toda e qualquer coisa, né? Então, assim, aqui a gente não está querendo certo ou errado, ele está dando exemplo de calibragem. Porque uma coisa é você fazer uma sentença declarativa e ser sim ou não, né? Sim fica, verdadeiro, né? Falso fica, vai para baixo se for não. Agora, você pega, por exemplo, os motivos dessa pessoa, calibra em 100, calibra
calibra em 100. Calibra em 110, acima de 110, acima de 150, acima de 200. Então, enquanto não descer, vamos supor, tá assim, ó, calibra em 110, não desce. Calibra em 200, desceu. Então, não, então ele tá entre 110 e 200. Aí você fala assim que você pode parar e pensar que são motivos egóicos, porque tá abaixo de 200. Então, não são motivos muito bons, né? Dessa pessoa para ter uma atitude X. Essa organização, ela o quanto ela é confiável numa calibragem de 100, numa calibragem de 150, de 200, 250, 300, assim por diante. Tipo, é 300? Não. Então, tá. Então, os motivos, você vai pesquisando até chegar no número e você dá uma olhadinha na tabela ali. Esse livro, o conteúdo que ele contém, calibra enquanto conteúdo pensando nas informações que traz, né? Então, a gente pode pensar em verdade absoluta, verdade relativa. Está mais próximo de uma verdade absoluta que relativa. Nem tudo é falso, nem tudo é verdadeiro, mas são pontos de vista que mais se aproximam da verdade. E ele fala que não é que não exista verdade, existe verdade sim, né? Mas é que imagina você apreender diversas coisas e estar próximo da verdade, mas não ter tudo, né? Ainda, não ter toda aquela. É muito mais fácil você falar entre sim ou não, examinando algum evento histórico, do que algo que pode conter muita verdade, sendo uma ideia, sendo uma opinião, sendo algo que só explorou algumas coisas. Então, isso é que vai se encaixar em verdade relativa ou verdade absoluta. E meu cachorro aqui tá chorando, isso é um fato, por exemplo, né? O cachorro está chorando, não é pergunta, né? Mas se fosse, sim, né? Exemplos de calibragem foi o que eu dei até agora, então. A calibragem pode ser refinada para estar acima de tanto, de 220, aí vamos supor, coloca assim, ele não mexe, então tá. Tá acima de 225, não mexe, tá. E assim vai indo. Como eu estava falando aqui, acho que eu já fui, por exemplo, um pouquinho mais para frente, né? Acalmando o cachorro enquanto eu converso com vocês, que ela tá louca para sair, mas ainda não é hora. Pode ser utilizada para avaliar empresas, filmes, pessoas ou eventos da história, né? Então você quer saber se tal pessoa, qual que é a calibragem dela, se os motivos são egóicos, se não são. Mas também tem uma coisa, de repente pode entrar a opinião pessoal da pessoa, né? Vamos supor, ele dá um exemplo aqui, uma pessoa na família que ele não tem uma relação muito boa. Se ele se concentrar numa memória em que a relação era boa, pode calibrar alto. Se ele se concentrar numa que a emoção era ruim, pode calibrar baixo. E aí seria mais uma questão pessoal para ele que acabou influenciando, né? Então, essas influências acontecem também, gente. Eu não sei como que ele tirava da equação. Por isso que ele falava que quando era coisa que não era pessoal, aí era realmente 100%, porque não tinha influência. Então, o que não é pessoal, que não tem fins, que tem fins que traz coisas boas ou coisas ruins, mas para a coletividade é que você não vai ter erro. O procedimento do teste para verificar a verdade ou falsidade de uma declaração afirmativa. Respostas duvidosas serão obtidas se a questão não for colocada dessa forma. Também não se obtém resultado confiável com perguntas acerca do futuro. Então ele está falando aqui, eu estava até dizendo, né, acho que no vídeo passado, que imagina, olha que loucura, né, a ideia, né, se você tem linhas paralelas, tem possibilidade de plasmar mais de uma situação, né, qual você vai ficar na frequência para que aconteça. Tudo bem que você tem karmas coletivos, mas você tem diversas bolhas, né, dentro de uma coletividade, onde você pode ter mais ou menos sucesso, onde você pode ter um futuro mais promissor ou menos. Até quando você consegue escapar, né, daquela coletividade, você está inserida nela, é meio difícil. Mas qual a tua possibilidade de manobra? Então, a gente não sabe. Então, é melhor a gente plasmar o melhor e entender que o que vier é lucro, né? Mais ou menos assim, se prepara para as coisas e vive e aprende com aquilo que vier. Eu penso assim, pelo menos, né? Que mais tem aqui? Apenas declarações sobre condições existentes, eventos do passado ou do presente produzirão respostas consistentes. Então, é a explicação dele, tá, gente? É necessário ser impessoal durante o procedimento para evitar transmitir sentimentos positivos ou negativos. A precisão aumentada se o indivíduo do teste fechar os olhos
e não deve haver música ou distrações no plano de fundo. Então, olha que interessante, quanto mais você tirar as coisas que podem influenciar, né, no ambiente, mais chance de sucesso. Mas o que eu acho que é importante a gente frisar é que coisa pessoal pode ter muita influência do humor da pessoa, do que ela pensa, do que ela sente, né? Então, é muito melhor que seja impessoal. Dá para trocar de lugar e as respostas serão as mesmas. Respostas independentemente da opinião da pessoa testada. Porque, por exemplo, você vai perguntar o presidente, você quer saber de um presidente, Abraham Lincoln, por exemplo, né, norte-americano, calibrava quanto? Aí você faz esse teste com você e você faz um teste com outra pessoa. Então, independente da opinião política, mas fazendo isso, até porque não foi a época que a gente vivenciou, a gente só ouviu coisas boas dele, mas independente de qualquer coisa, a gente vai achar a calibragem igual se as duas pessoas estiverem fazendo o teste de forma correta, não tiver interferência. Então, com milhares de pessoas que ele testou. Mas veja que é algo que não está tendo realmente a subjetividade, porque a gente tem que separar muito isso, né, para não ter essa influência. Respostas paradoxais. Então, às vezes a gente pode obter respostas paradoxais e a pergunta, ele fala, deve ser feita contornada, feita de outra forma. Então, às vezes você fala uma coisa, dá uma resposta que você sabe que não é, então você tem... Por quê? Porque daí com certeza teve influência da pessoa, de alguma forma, para dar uma resposta que não era aquela que deveria ter sido dada, né? Ela foge de muitas pessoas que já deram, então teve uma influência. Como é que você tira essa influência? Faz de outro jeito, até você achar aquilo que né? Faz de diversas formas diferentes. Enfim, são dicas aqui do teste dele. Melhor dizer, pense em fulano, porque há diversos tipos de inteligência. Por exemplo, se você quer saber sobre um relacionamento, sobre uma pessoa, se você fala assim, visualize fulano, e a pessoa é mais sinestésica, pode dar erro no teste, porque a gente tem diversos tipos de inteligência, visual, né, sinestésica, auditiva. Esses tipos de inteligência, você quando vai passar um conhecimento, a pessoa vai ter predileção por um dos sentidos para aprender aquilo que você está passando, né? Então, quando você está com uma pessoa para fazer o teste, não fala visualize ou ouça o que a pessoa está dizendo. Geralmente a gente fala visualize, né? Mas pense em fulano, porque esse pensar no fulano vai te trazer o aspecto que você mais quer. Por exemplo, para mim, na clarividência, né, exercícios que eu fazia em grupo com outras pessoas, eu pegava muito a questão do que a pessoa estava pensando, sentindo, né? Então, acho que eu sou mais sinestésica. Até vinha informações visuais, mas não tanto. E tinha pessoas que descreviam com riqueza de detalhes até a sujeira do azulejo. Então, é muito curioso como cada um desenvolve de um jeito, né, as suas habilidades. Aí ele fala, ó, nada de usar bijuteria, material sintético, chapéu, óculos, tira, tá com pulseira, tira, tá com relógio, tira tudo, né? O humor do testador é sua voz, pode não ser bem aceito. Então, ele está falando aqui de uma pessoa que está testando diversas vezes e às vezes tem uma voz irritante ou que sempre tem um resultado que não é legal. Então tem que ver se como que é essa pessoa. De repente essa pessoa tem um gênio muito bravo, né? Tem uma manifestação muito rude, muito intimidativa, ou então uma voz, sei lá, é fanho, é qualquer coisa, assim. E tá, não porque gente, não tô tirando sarro de ninguém, não tô provocando, não tô falando assim que ele tá falando, tá? Eu tô repetindo as palavras dele, que às vezes o tipo de voz pode não ser bem aceito por outras pessoas, sei lá, qualquer característica que você tem que ver se está causando boi na linha, problema com as pessoas que você está fazendo teste. A pergunta tem que ser específica, porque o relacionamento de alguém com outrem, por exemplo, pode ser afetado pela memória que está sendo acessada. Então foi isso que eu falei, né? Como você tem um relacionamento com alguém, e aí você vai tentar calibrar como é aquela pessoa, ou falar alguma coisa do relacionamento, mas se você se pegar numa emoção negativa, aquilo você pode estar preso no momento e pode ter a sua influência e não essa coisa que você está pegando da consciência, desligado da tua impressão pessoal, né? Então, muito cuidado, porque existe sim essa influência. Por isso que eu acho que o teste sempre foi feito tentando retirar, né? Tentando deixar de lado com... Eu tô sendo lambida pro cachorro, tá fazendo todo tipo de chantagem. Ela faz, assim, ficar aqui em pezinha para eu passear, depois lambe meu pé. Então, tá difícil de manter a atenção, porque ela tá doida para sair, mas vai sair depois que eu terminar de gravar o vídeo, né? Disciplina, gente, até com o dog. Que mais que é interessante aqui? Outra causa para
paradoxais pode ser a condição física do sujeito, resultante do estresse ou depressão da função da glândula timo. Então, se a pessoa tiver sob violenta emoção, né, depressão, está estressada, está depressiva, Dr. John Diamond, ele passou um exercício que eu acho que ele serve para casos de tristeza em geral. Você quer aumentar a frequência? É bem legal. Então, a glândula timo, ela tá aqui, né? Então, aqui você tem... Sabe quando você tem aqui, ó, as costelas... Acho que começa as costelas aqui, né? Não sei esse nome desse osso aqui. Será que é o externo? Acho que é, né? E aí, aqui tá localizado a glândula timo. É que eu tô com um colar aqui, mas ó, você bate aqui de levinho, assim, e de forma rítmica. Enquanto você bate de forma rítmica aqui de levinho, você fala ha, ha, ha. Estranho, né? Mas faz isso e mentaliza, fecha os olhos e mentaliza uma pessoa que você ama. E sente esse amor vindo para você e você dando para a pessoa esse amor. Sente essa paz, o amor que vem. E conforme você mantém em mente, deixa-se inundar desse sentimento gostoso. Normalmente vai ter um sorriso aqui e você vai sentindo a glândula timo, ativando o amor dentro de você, essa energia maravilhosa. Ha, ha, ha. Conforme você fala assim, você vai enchendo de energia teu corpo, vai estimulando mais ainda com o toque ritmado e com essa vocalização que você faz e essa mentalização. E aí, nossa, começa a sentir, né? Muito bom. Você vai sentir essa energia muito boa, assim, de amor, que vai suplantar aquela energia ruim, né, de nível baixo, e você vai para uma frequência mais elevada. Bom, e aí a pessoa está pronta para fazer o teste depois disso, né? Porque você conseguiu consertar um desvio que ela estava tendo. Sempre ser preciso com relação à escala de 1 a 1000. Então, essa escala aqui, que depois eu vou pôr para vocês, você vai fazer uma pergunta, né? A pessoa, vou fazer um teste, né? Onde tem de 1 a 1000, né? Então, as duas pessoas têm que ter em mente nisso, tem que saber como que é isso. Aumenta a precisão, uma pergunta com afirmação. Em nome do bem maior, tal coisa calibra em. Então, tipo assim, em nome do bem maior, esse livro calibra em. Daí você tá vendo o quanto aquele conteúdo pode ser benéfico para o maior número de pessoas, né? Quanto ele pode trazer prosperidade, pode trazer uma melhora nos relacionamentos, ou então trazer mais saúde, trazer um conhecimento que vai ajudar na saúde de todo mundo, enfim, sejam coisas boas, né? Então o conteúdo desse livro calibra, aí você vai perguntando, mais que 200, daí se não mexe, continua assim, né? Tá forte, você não conseguiu baixar mais que 200, mais que 300, mais que 400, daí você vai chegar numa média para saber, depois você vai lá, dá uma olhada e ver as emoções que predominam, né? Aumenta a precisão com a pergunta, isso aqui, isso aqui que eu fiz, né, já falei. O teste só é preciso, então veja bem, isso que eu já falei para vocês, mas repetindo aqui. Se a pessoa calibrar acima de 200 e o interesse também for acima de 200. Então, olha que interessante, porque quando fica com interesse, que são bastante pessoais, esses interesses, vai ter muita influência. Se são interesses acima de 200, normalmente é voltado para bem maior, né? Então não é uma coisa individual, não vai entrar a opinião pessoal da pessoa. Pode até ser que entre um pouco, né, por questões políticas ou outras coisas que tais, mas vai ser um pouco diferente, porque você tem que mentalizar sempre o bem maior. Quanto mais você mentaliza coisas que são elevadas, maiores chances, porque não são fins egóicos que estão te movendo a fazer o teste. Aí ele fala também que por uma razão desconhecida, entre casais, normalmente não dá muito certo de fazer. Tem casais que sim, tem casais que não, mas pelo sim, pelo não, melhor fazer com outra pessoa, né? O requisito é a objetividade e o alinhamento com a verdade, né? Então, tirar o subjetivismo, aquilo que você pensa, tirar a possibilidade de a gente se envolver de forma subjetiva com aquilo que a gente está vendo, trazer essa inteligência que está além da nossa percepção individual, né? E o alinhamento com a verdade, o que é verdade, o que é mentira, né? Que é isso que a gente pretende descobrir. Tanto o ceticismo quanto o cinismo calibram abaixo de 200, que reflete um pré-julgamento negativo. Então, gente, eu acho que isso, como diversas coisas de parapsicologia, você precisa primeiro crer, para depois você ver, né? Se você der uma de Santo Tomé, você vai calibrar abaixo ali e não vai ter resultado.
Então, é bem por aí. Abaixo do nível de consciência de 200, a compreensão é limitada pelo domínio da mente baixa, porque é capaz de reconhecer fatos, mas ainda não está apto a compreender o que se entende pelo termo verdade. Ele confunde a res interna com a res externa. O que isso significa? O que é a res interna e a res externa quando você vai falar sobre verdade, né, de alguma coisa? Então, a pessoa não tem a objetividade necessária para fazer um julgamento se aquilo é verdadeiro ou falso. Ela está tão vivendo ainda em como ela se sente com relação àquilo, que para ela o verdadeiro é como ela se sente e não como aquilo se apresenta de fato. Ela não consegue ter essa separação para compreender alguma coisa se ela estiver abaixo de 200. Por isso que não dá certo quando a pessoa vai fazer. Gente, por hoje, quer dizer, eu não vou por hoje, é isso, é quase só isso, porque eu vou fazer mais esse teste aqui, só pra mostrar pra vocês, ó. Isso aqui, ele não fala, mas pra mim dá muito certo, é muito legal. Então você pega, ó, você fechou aqui, né? Aí você pega e coloca aqui, um dentro do outro. Então, aí você põe assim um adoçante perto de você, você fala, isso aqui é bom pra saúde? Você pode ter em mente, né? Adoçante é bom pra saúde. Ó, ele sai, né? Ele não fica. Então você fala assim, deixa eu ver, a banana é boa para a saúde? Ó, ele não solta, é boa para a saúde, né? Então você faz uma afirmação que ele não solta. Coca-Cola é boa para a saúde. Sai, gente, é incrível, incrível. Então, você quer fazer sozinho, você tá sem amiguinha aí pra testar, ia ser meio complicado, que você ia ter que testar se ela tá de 200 para cima, pode ser que a pessoa não tivesse com todo esse bom humor, estivesse com medo, que ia dar abaixo, né? Se bem que você vai saber, porque se a pessoa for autoastral, se ela for uma pessoa proativa e tudo, normalmente ela vai estar acima de 200, né, de 200 para cima. Mas você quer fazer com você, faz esse teste aqui, porque é a melhor coisa do mundo. Ele dá muito certo. Então não é o teste que o David Hawkins fez, mas dá certo. Então, para fazer verdadeiro, falso. E depois você vai para a calibragem também. Sempre mantém em mente aquilo que você está pensando, né? Então vê aquilo, ou sente aquilo, pensa aquilo, né? Numa pessoa, numa situação, no fato, em algo que você quer medir. Pega a tabelinha e adequa. Tudo é adequação, tá? Então pode usar toda a metodologia do David Hawkins e usar isso aqui. Tem gente que vai falar que não, porque no livro ele fala não dá certo, mas dá. É porque ele precisava de toda uma metodologia para explicar tudo aquilo, né? E ter um cunho científico pelo número de amostragem que ele tinha, se bem que eu não sei se isso vai ser critério suficiente para uma questão científica, mas eu boto fé que realmente funciona, porque isso aqui funciona. Isso aqui também, mas eu fiz muito pouco para poder dizer, né? Agora o trabalho dele é profícuo, influenciou muita gente. Você, porque falou com muita gente acreditou, você acha que é bom. Não, porque eu já fiz diversas outras investigações para essa consciência, né? Ou de forma indireta, quando eu percebi mesmo que a gente, com a arte, né, através da escrita, da pintura, que a gente pega diversos elementos e a gente sabe que vem de outro lugar, ou então, quando eu sento para escrever mais ainda, né, porque o mundo realmente se desdobra para trazer as coisas para a gente, ou então pelas pesquisas, leitura de registro acástico, clarividência, enfim, diversas situações em que você está pesquisando no campo. Então, você sabe que todas as informações estão ali disponíveis para todo mundo acessar. Então, os testes básicos como esse vai fazer isso, né? Testes como esse também vão fazer isso. Então, dá para a gente unir o melhor dos mundos com algo que você pode fazer sozinho, né? Quando você quiser fazer, e você pegar a metodologia dele. Eu vou passar a primeira tabela que ele tem aqui, depois para vocês aqui na página. Deixa eu ver que página que é essa, meu Deus. 94 e 95. Eu não sei se está numerada, talvez nem esteja. Não, acho que está sim, está sim. Eu não tenho número aqui nas tabelas, mas tem o número anterior e posterior. Mas vou passar aqui essas tabelinhas assim para vocês terem uma ideia. E eu acho que tem mais tabelas, porque tem mais sentimentos, mais coisas, né? Aí não sei se vai estar nesse livro ou em outros, mas desse aqui pelo menos, para ilustrar o que a gente estava conversando, tá bom? Eu espero que vocês estejam curtindo isso. Eu acho que essa é uma das aulas bem legais, né? Porque dá para a gente colocar em prática tudo que vocês estão vendo e depois a gente continua para falar mais, né, sobre os estudos que ele fez e as coisas interessantes que ele encontrou aqui, tá bom? É isso. Espero que vocês tenham curtido a semana também, tenham aproveitado para aprender com os desafios, se desafiar mais, encontrar novas saídas, pensar que isso aqui é uma grande escola, a gente
vai ter tristezas e também alegrias, mas a gente contorna o que não for tão legal e a gente sempre acha uma saída, tá bom? Beijo pra você, bom fim de semana e a gente se vê, a gente se fala. Tchau, tchau.